galera que vai fazer o concurso para a Câmara Municipal de Nilópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje com vocês é trabalhar questões da banca IBGP, organizadora desse certame. Bom, ela coloca no conteúdo programático simplesmente noções de informática. E o que é noções de informática? O que isso representa? Bom, quando a gente pensa em noções de informática, a gente pode pensar na parte física do computador, em conceitos de hardware, software, sistemas operacionais, no caso Windows, e aplicativos de escritório, Word, Excel, PowerPoint, processadores de texto, planilhas, apresentações, além de internet envolvendo ferramentas de busca, navegadores, correio eletrônico e segurança da informação. Galera, isso não está explícito no edital. O edital fala noções de informática. Mas, em um cargo específico, o examinador ele separa aquilo que ele classifica como o básico e aquilo que ele classifica como avançado. Então, se a gente observar o que ele, em um cargo específico, salvo engano para web designer ou para técnico em informática, ele coloca a parte básica como sendo noções de hardware e software, em ambiente Windows e Linux, Office de diferentes versões. Isso não impacta tanto, não assusta, porque os assuntos tendem a ser transversais. O que ele cobra tende a ser comum em todos. Aí ele coloca o Microsoft Office e o LibreOffice, conceitos, características, atalhos de teclado e recursos, redes de computadores e web, toda a parte de redes e internet. E por último, ele nem cita a parte de segurança. Bom, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei questões da banca para a gente trabalhar na aula de hoje. Questões de noções de informática, questões que têm um histórico da banca. Então, é o que a gente vai enfatizar, beleza? Vamos que vamos, então. Vamos para questões de informática da banca IBGP. Primeira, Prefeitura de Betim. Considerando o Microsoft Word 2016, configuração padrão em versão em português, analise a afirmativa da seguir. Item 1. Existe um botão chamado substituir. Galera, no Word, a gente tem uma faixa de opções com várias guias. Na guia página inicial, que é a guia mais usada, a gente tem grupos como área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. Em área de transferência, a gente tem recortar, copiar, colar, colar especial. Em fonte, calibre, tamanho 11, negrito, itálico, sublinhado. Cada grupo tem o quê? Um conjunto de comandos. Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, edição. No grupo edição, a gente vai ter localizar, substituir, selecionar tudo. Então, é fato que há um botão substituir. Vou mostrar na tela do Word aí para vocês. Ao longo das questões, é possível que a gente tenha necessidade de usar. Então, dentro de página inicial, eu tenho um botão substituir, cujo atalho de teclado é Ctrl U. Por quê? Porque o S de substituir já está sendo usado no sublinhar. Então, eles pegaram o segundo caractere. Qual o objetivo de substituir? Trocar uma palavra errada por uma palavra certa, né? Localizar palavras erradas e substituir pelas palavras corretas. A ideia é essa. Então, aonde era Renato, eu tenho que botar Ricardo. Eu errei. Eu tenho que trocar. Eu tenho que substituir. Ele vai localizar as ocorrências de uma palavra ou frase. Eu posso substituir uma frase, um nome completo, por exemplo, e substituir por outra palavra, por outro nome, por outra expressão, por outra frase. Então, o item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eu já posso eliminar a letra C. Item 2. Ctrl G é o comando para alinhar à direita. Tá certo. Ctrl D é formatar fonte no Word.
Ctrl D é o comando para fonte. E Ctrl G lembra de direita. É sério? Paciência. Né? Ctrl G para alinhar à direita. O item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, eu já eliminei a letra B. Agora basta saber do item 3. Na aba Design, que não é uma aba tão popular, presente a partir da versão 2013, o usuário encontrará a opção Painel de Seleção? Não. Na aba Design, a gente tem opções como temas, marca d'água, são assuntos triviais, ó, temas, marca d'água, cor da página, borda da página, são assuntos pertinentes aí para guia design. Então, o item 3 é falso, o gabarito ficou sendo letra A de alfa. E o que a gente aprende com essa questão? Bom, primeiro que a banca gosta de atalho de teclado. Logo, eu sugiro que vocês comecem decorando os atalhos do Word. E quando eu penso em atalhos de teclado, o mais básico é lembrar do alfabeto. Aí a gente vai ter Ctrl, A, B, C, D, E, G, I, J, K, L, N, O. O alfabeto todo? Não, meu filho, estou pulando alguns. P, é quase todo. Q, R, S, T, U, V, W, X e Z. Os atalhos eles têm que ser sugestivos. Atalhos do Word são em inglês, são em português. Perdoe-me. Português. Então, o Ctrl A é abrir. O Ctrl C é copiar. O Ctrl I é itálico. O Ctrl J é justificar. O Ctrl L é de link. O Ctrl N de negrito. O Ctrl R de refazer. O Ctrl S de sublinhar. E os outros? Calma. O X não tem como errar. Sempre que você vira um X, você pensa numa tesourinha, tu já vai lembrar do recortar. O colar é o biquinho da cola. Horrível. Ah, meu filho, mas Ctrl V é colar. Não pode errar. Ctrl C, Ctrl X e Ctrl V é basicão. Tá. O Ctrl Z deu zebra, é desfazer. O Ctrl P sempre vai ser imprimir em qualquer programa. O Ctrl W no Windows é fechar. O Ctrl T é selecionar tudo. Aí o T sugere, né? Selecionar T de tudo. Agora que a gente tem que começar a pensar se tem lógica para aprender os outros. Vejam. Se eu quiser o atalho para centralizar, não pode ser o C, porque o C já é copiar. Então, o segundo caractere da palavra centralizar é o E. Ctrl E, centralizar. Por isso que o substituir é Ctrl U. Ah, estou entendendo. O segundo caractere de substituir é U. Perdoe-me aqui também, coloquei errado. O Ctrl L é de localizar, pessoal. O K é que é de link. E por que o K é de link? Aqui eu estou fazendo uma errata. Por que o K é de link? Porque o L já é localizar, o I já é de itálico, o N é de negrito. E o K é de hiperlink. Ou simplesmente link. Ok? O O é de novo. O segundo caractere da palavra novo. E agora? Esquerda não pode ser o E, porque o E já é centralizar. Não pode ser o S, que já é sublinhar. Esquerda. Esquerda. O G que caiu na prova é direita. O D é formatar fonte. E o B? O B tu vai lembrar de bombeiro. O que tem a ver? Bombeiro salva. Tem nada a ver. Ah, mas não esqueça, meu filho. O Ctrl B é salvar. Ctrl S é sublinhar. Legal? Então, esses são os principais atalhos de teclado do Word. Entendam que
Bancas como a IBGP costumam cobrar atalho de teclado. Então, sigam a regra do jogo e decorem esses atalhos. Vamos para a próxima. Um servidor da Guarda Municipal de Betim, utilizando o Word, configuração padrão e versão em português, pretende acionar a função classificar. Classificar está dentro... A gente, na verdade, tem que classificar em duas guias. Ele está no Excel. A gente tem que classificar dentro de página inicial e dentro de dados. O botãozinho de classificar pode vir como classificação crescente, classificação decrescente ou um botãozinho realmente de classificar, que é um botão de A a Z, Z a A. Ok? São os botões do Excel para classificar. Observem comigo aqui. Em página inicial, a gente tem a opção de classificar, de A a Z, de Z a A, e classificação personalizada. E lá em dados, olha aí, ZA a Z. AZ, ZA, ZA, Z. Né, deu para perceber que a gente tem esses botões também na guia dados. Então, gabarito aqui, letra D de delta. Quando a gente pensa em noções de informática, o Word e Excel implicam algumas coisas que precisam ser decoradas. Atalhos de teclado, localizações de ícones. Antigamente se falava menu, agora são as guias. Então, classificar fica na guia dados, ok? O Excel tem guia fórmulas, tem guia inserir, tem guia exibir. Vocês precisam começar decorando as guias. E para tudo tem jeito, pessoal. Word e Excel. Quais são as guias? É o parei. Parei aonde? Parei lá. No Word é decoreba. E o Excel é foda. O que isso está representando? As iniciais das guias. Ó. Página inicial. Página inicial. Arquivo. Revisão. Exibir. E inserir. Isso é comum em qualquer aplicativo do Office, Word, Excel e PowerPoint. O lá é layout. No Excel também tem layout, só que é layout da página. No Word a gente tem muita decoreba, muita. Design, correspondências e referências. São as guias. E no Excel a gente tem fórmulas. Aí tu vai lembrar que o Excel é foda, é o programa mais usado no mundo. É foda? É fórmulas e dados. Foda. Fórmulas e dados. Ok? Essas são as guias do Word e Excel. Eu estou colocando isso porque, por exemplo, numa questão de Excel, jamais você vai marcar uma alternativa com formatar, ferramentas, tabela. Você tem minimamente que conhecer as guias para, pelo menos, tentar salvar numa exclusão. É uma possibilidade, dependendo da questão. Vamos para a próxima. Em um documento do Word 2010, não importa a versão, pessoal. A tecla de atalho que permite alinhar o texto à esquerda, esquerda não pode ser o E, que é centralizar, não pode ser o S, que é sublinhar. É o Q. Ctrl Q. Nada de Alt. Ctrl E é centralizar. A gente já aprendeu os atalhos do alfabeto. Então, o gabarito aqui é letra B de bravo. Ah, tem que decorar tudo. Pensa no contra-cheque. Vamos para a próxima. Em um documento do Word 2010, versão em português, a tecla que permite verificar a ortografia e gramática é a tecla F7. Agora, mais decoreba. Vamos pegar as teclas de função.
E aí eu sugiro que você tenha um caderninho aí, né? F1, Shift F1, Ctrl F1, Shift F3, F4, Alt F4, F5, F7, Shift F7, F8, Alt F8, F10, F12, Shift F12 e Ctrl F12. Esses são os atalhos com as teclas de função. Lembrando que teclas de função, elas aparecem na parte superior do teclado e podem variar de F1 a F12 apenas. F1 é ajuda, Shift F1, revelar, formatação. Ctrl F1, exibe ou oculta barra de ferramentas. Você pode testar aí no Word que você vai entender que ele vai exibir ou ocultar os botõezinhos de cada guia. Exibe ou oculta a barra de ferramentas. Shift F3, maiúsculas e minúsculas, um recurso bem prático, né? Muitas vezes você digita um texto todo em caixa alta e depois você se arrepende, apaga e digita de novo. Não precisa, é só selecionar e alternar com Shift F3. F4 é repetir. A letra é feia. Eu estou digitando. Tudo que eu estou colocando, eu estou digitando. Então, para de reclamar da letra e presta atenção para copiar. Alt F4 é sair. F5 é sair? É sair, fechar. F5 é ir para. F7 é ortografia e gramática. É o verificador ortográfico e gramatical. Shift F7 é o dicionário de sinônimos. Dicionário de sinônimos. F8 é a seleção estendida. Seleção estendida. Alt F8 é macro. F10 são as teclas de acesso. F12 é o salvar como. Shift F12 é o salvar e F12, Ctrl F12 é o abrir. Observem que alguns atalhos eles são redundantes. Alguns atalhos podem ser executados, alguns comandos podem ser executados de várias formas. Como o salvar, que pode ser Ctrl B ou Shift F12. O abrir, que pode ser Ctrl A ou Ctrl F12. Faz parte. E ambos podem cair. Vamos continuar. Vamos para a Prefeitura de São João del Rei. Considerando os valores registrados na planilha apresentada no Excel 2010, o valor que será exibido na célula A5, após essa ser preenchida com a fórmula igual à média de A3 até C3, será... E aí? Qual é a maldade do examinador aqui, pessoal? Vamos recapitular. Toda a fórmula deve começar com o sinal de igual. O 2 pontos corresponde a um até, então ele está pegando um intervalo de células. De A3 até C3, vai passar por B3. Esse é um primeiro detalhe. De A3 até C3, ó, passou por B3. Então ele está pegando essas três células, 3, 4 e 8. Agora, o que eu acredito que muita gente erre
É porque a pessoa lê média e pensa em média, mas média é abreviação de mediana. E a mediana não é a mesma coisa que a média. Qual é a diferença? A média você soma e divide pela quantidade. Se fosse a função média, vamos aprender logo, de A3 até C3, se fosse média, você ia pegar 3 mais 4 mais 8 e dividir por 3. 3 mais 4, 7, mais 8, 15, dividido por 3 ia dar 5. Aí você ia marcar a letra B. Isso se fosse média. Mas como é mediana, a mediana é o valor do meio de uma lista ordenada. Só por descargo de consciência, se eu colocar aqui 5, 2 e 9, qual é a mediana? Fala para mim. Bora, fala sozinho, mas fala comigo. Qual é a mediana? É óbvio que a mediana aqui é 5. A lista tem que ser ordenada. 2, 5 e 9. O do meio é o 5. Legal? Cuidado, não é para pegar o do meio da lista, é para ordenar e pegar o do meio. No exemplo da questão já está em ordem, então ficou mais fácil. Aí o do meio é o 4, o gabarito é letra A. A mediana é o valor central de uma lista ordenada. Professor? Pois não. E se tivesse 4 números? Bom, se tivesse 4 números, tivesse assim 2, 10, 100 e 500. Qual é a mediana? Você ia pegar os dois do meio, independente da quantidade. Vai pegar os dois do meio e vai calcular a média dos dois do meio. 10 mais 100 dividido por 2 vai ser igual a 55. Ok? Quando a quantidade é ímpar, é mais fácil. Quando a quantidade é par, você tem que pegar os dois valores do meio e calcular a média. Vamos continuar. Prefeitura de São João del Rei. É um componente que possibilita visualizar e alterar diversas configurações do Windows. Quando eu penso em configurações, eu penso logo no painel de controle. O painel de controle vai ter mais de 40 itens para gerenciar a máquina. Então, o painel de controle tem a ver com configurações. Gabarito aí, letra C. O explorador de arquivos seria para gerenciar arquivos. Como copiar, mover, excluir, renomear, criar pastas. Aí eu pensaria no explorador de arquivos. O gerenciador de tarefas vai permitir visualizar os programas que estão em uso, vai permitir que você interrompa uma aplicação que esteja travando a máquina. Ele é muito acessado quando o computador tem algum tipo de bug, de erro. Aí você, pressionando o Ctrl Alt Del, ele abre o menu e te permite acessar o gerenciador de tarefas. Ou você pode pressionar diretamente Ctrl Shift ESC. A partir do gerenciador de tarefas, você também consegue visualizar o uso da CPU, o uso da UCP, o uso da memória, né? Graficamente, os percentuais dos recursos da máquina. Mas, para configurações, a gente tem ou o painel de controle, ou no Windows 10, o próprio item chamado configurações, que pode ser acessado com o atalho de teclado Windows I. No Windows 10, além do painel de controle, a gente tem a redundância de configurações. Então, muitas coisas que são feitas pelo painel de controle também podem ser feitas por configurações, que é o Windows I. Ok? Vamos para a próxima? Vamos embora. Sobre a impressão de documentos no Word 2010, impressão de documentos, Ctrl P. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, não permite mudar a orientação do papel no momento da impressão. A orientação do papel, pessoal, corresponde a retrato ou paisagem. Retrato é a folha em pé, paisagem é a folha deitada.
Isso normalmente é feito a partir da guia Layout do grupo Configurar Página. Configurar página. Olha comigo. Layout, configurar página. Aí eu posso colocar a folha em pé, retrato ou paisagem que é deitado. Beleza? Se cair retrato ou paisagem, você tem que saber que retrato é em pé e paisagem é deitado. Retrato é vertical, paisagem é horizontal. Essa é a disposição da orientação. Legal. Agora, dentro do Ctrl P, a gente tem a opção de manipular as margens, a gente tem a opção de determinar quantas páginas vão ser impressas por folha para economizar. Eu tenho a opção de mudar o tamanho do papel, tenho a opção de mudar a orientação. Eu consigo, na janela de impressão, mudar a orientação. Então, quando ele coloca não permite, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, eu eliminei 2. Permite a impressão de mais de uma página por folha? Sim, como dito, para economizar. Verdadeiro. Se é verdadeiro, o gabarito é o que? Letra B de bravo. Permite definir o tamanho? Sim, A4, carta, ofício, é o tamanho. Ok? Gabarito, então, letra B de bravo. Vamos para a próxima. Prefeitura de São João del Rei. Vamos embora. A organização de uma gincana preparou a seguinte planilha em Excel 2010 para a contagem de pontos. Pelo regulamento, classificam-se para a etapa final as equipes que somarem 200 pontos. Então, todas essas aqui estão classificadas, né? Nas 3 primeiras fases. Com base nessas informações, analise as seguintes fórmulas para definir a situação da Tailândia. Somou mais de 200, vai estar classificado. Mas quem é o total? É 5. O regulamento é: se somar mais que 200, vai ser classificado. Não é isso? Então, a função se no Excel, ela tem a seguinte sintaxe: se teste lógico, ponto e vírgula verdadeiro, ponto e vírgula falso. Quando eu digo que ela tem essa sintaxe, ela tem essa estrutura, isso não muda. Sempre, a primeira coisa que vai aparecer é um teste lógico. É algo que você possa julgar como verdadeiro ou falso. A segunda coisa é o resultado se isso for verdadeiro. O primeiro ponto e vírgula a gente pode ler como se fosse um então. E o segundo como se fosse um senão. O senão é sempre depois do então. Isso até no português, né? Ninguém é maluco de ficar falando assim: ah, se não eu vou me ferrar, se eu passar eu vou me dar bem. Ô, meu filho, faz ao contrário. Se eu passar, vou me dar bem, senão vou me ferrar. Né? A ideia tem que ser o senão sempre no final. Estão entendendo? Então, se E5 for maior ou igual a 200, ele está classificado. Então, classificado. Se não, eliminado. O item 1 é verdadeiro. Item 2. Se E5 for menor que 200, ele está eliminado. É a mesma coisa, pessoal. Quando você inverte, você traz o eliminado para frente, né? Porque se for menor que 200, está eliminado. E aqui não pode ser menor ou igual, porque se for igual, está classificado. Então, observem que a primeira e a segunda elas são equivalentes. Se for maior ou igual a 200, está classificado. Se for menor que 200, está eliminado. Então, é isso que está sendo escrito. Se for maior ou igual a 200, está classificado. Se for menor que 200, está eliminado. Se não está classificado, está eliminado. Se não está eliminado, está classificado. Então, os itens 1 e 2 são verdadeiros. 1 e 2 são verdadeiros. 1 e 2 são verdadeiros. Ok? Agora eu tenho que ver o item 3. Se E5 for maior que 200 ou for igual a 200, ele usou a função OU. A função OU, ela retorna verdadeiro desde que uma condição seja verdadeira. Então, basta que seja maior que 200 ou igual a 200, que vai estar classificado. Caso contrário, está eliminado. O item 3 também é verdadeiro,
os 3 itens são verdadeiros, o gabarito aí é o quê? Letra D. Só teria que tomar cuidado, né, porque existe a função OU e existe a função E. Na função E, a gente só tem verdadeiro se ambos forem verdadeiros. E aí, numa situação como essa, usando o E nunca vai ser verdadeiro, né? Porque um número jamais vai ser maior e igual dessa forma, assim, ao mesmo tempo. Né? Eu não teria como atender as duas condições simultaneamente. Ok? Ou é igual ou é maior. O símbolo para representar maior ou igual é justamente maior ou igual. E lembrando também, só por descargo de consciência, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Olha como é que é o diferente. O diferente é representado por esses símbolos de menor e maior. Ok? Vamos continuar? Bora! Pois, e agora, gente? Agora a gente está lá em redes, internet. As regras que permitem comunicação entre computadores e equipamentos em uma rede são chamadas de protocolos. Essa é uma questão bastante conceitual. Em redes de computadores, a gente tem protocolos. Na verdade, esse é um elemento da comunicação. Né? Porque quando eu tenho a comunicação, eu tenho que ter um emissor, eu tenho que ter um receptor, eu tenho que ter um canal, eu tenho que ter uma mensagem e eu tenho que estabelecer um protocolo, que no caso da comunicação é o idioma da mensagem. O emissor vai mandar a mensagem para um cara que está no Japão. Não adianta ele escrever em português, o receptor não vai entender. Então eles vão ter que definir um padrão de comunicação, um conjunto de regras para que eles possam conversar. Ainda que sejam de locais diferentes, ainda que sejam equipamentos de fabricantes diferentes, sistemas operacionais diferentes, para que haja comunicação, terá que ter o quê? Um protocolo, que é um conjunto de regras. No caso, numa comunicação entre pessoas, seria o inglês. Numa comunicação entre máquinas, o protocolo padrão da internet é o TCP/IP. Ok? Então, protocolos são regras que permitem a comunicação entre dispositivos conectados. Toda comunicação tem um emissor, um receptor, um meio de transmissão, que é o canal, a mensagem, que é a informação propriamente dita, e um protocolo, para que tanto o emissor quanto o receptor consigam entender aquilo. Então, o protocolo é um conjunto de regras para a comunicação, assim como o idioma, o TCP/IP seria o padrão, o protocolo da internet. Legal. Agora, falando sobre hardware, lembrando que eu peguei as questões pela ordem de publicação nas provas, ou seja, eu estou pegando as questões em ordem decrescente. A gente começou estudando as questões de 2022 e foi descendo. Estou entendendo. Então, se um assunto aparece muito, é porque caiu muito. Eu não fiz separação dos temas, tendo em vista que a aula é de noções de informática. Sobre hardware, é incorreto afirmar que o que é hardware? É a parte física da máquina. Scanner. O scanner é usado para digitalizar, para pegar uma foto do meio analógico, que é o papel, e passar para o computador. Para pegar um texto e passar para o computador. Então, o scanner digitaliza. O gabinete, normalmente no computador de mesa, é aquela torre. Isso é um gabinete. O nosso laptop também tem um gabinete, é um invólucro. E multifuncional é uma impressora. São todos exemplos de hardware. Suas peças podem ser substituídas. São equipamentos que vão ter peças mecânicas, eletromecânicas, eletrônicas. Agora, horrível é falar que o hardware é a parte lógica. Hardware é a parte física. Pode estragar com o tempo? Todo componente eletrônico pode queimar. Todo componente mecânico pode quebrar.
Então pode estragar com o tempo? Pode. Tem uma vida útil. Mas a letra C é horrorosa. A parte lógica do computador é chamada de software e não de hardware. Ok? Esse é um conceito bem elementar. No Excel 2010, configuração padrão versão em português, a biblioteca de funções é encontrada na guia. E agora? O que você imagina? Isso tem que ser sugestivo. Fórmulas no Excel são formadas por operadores, constantes, referências e funções. Então, funções são divididas em categorias dentro da guia Fórmulas. Gabarito aí, letra A de alfa. Esse arquivo vai ter comandos para manipular o arquivo. Novo, abrir, salvar, imprimir, fechar. Dados, classificar, filtrar e exibir. Exibir, zoom, modo de exibição, tem uma série de comandos dentro de cada guia, né? Funções matemáticas, estatísticas, financeiras, de texto, divididas em suas categorias, são distribuídas dentro da barra de ferramentas da guia Fórmulas. Vamos para a próxima. No Word, tecla de função. Para verificar a ortografia e gramática, aí a gente já tem no caderninho, F7, ortografia e gramática, gabarito letra C. Ok? E as outras? Observem que vocês copiaram aí e as demais alternativas nem têm relevância. Tá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um exemplo de software. Software é a parte lógica do computador, tudo aquilo que você não vê, ou perdão, você não toca, né? Tudo aquilo que é intangível. Qualquer coisa que você possa pegar é um hardware. Se você não pode pegar, por exemplo, o Windows, Word, Excel, uma música. Eu não consigo pegar numa música, mas eu escuto a música. Eu vejo o vídeo. Isso tudo é o quê? Software, é intangível. Ok? Um microprocessador é um hardware, memória física é um hardware, gabinete é um hardware, sistema operacional, no caso Windows e Linux, são softwares básicos para o funcionamento da máquina. Ok? São sistemas operacionais. Vão permitir o manuseio do computador. Sem o sistema operacional, a máquina não funciona. É como se o hardware fosse o corpo do computador e o sistema operacional fosse a alma. Sem ele, o computador não liga. Vamos para a próxima. No Excel 2013, se digitarmos na célula H1 a fórmula igual a C, se cair uma dessa na prova, vocês vão ficar felizes. Por quê? Porque a maioria erra. H2 for maior ou igual a 40, ponto e vírgula, H2 vezes 5, ponto e vírgula, H2 vezes 10. Sabendo que H2 é igual a 41. Qual é a sintaxe dessa função? Teste lógico. Então, verdadeiro. Senão, falso. Essa é a estrutura. H2 é 41. 41 é maior ou igual a 40? Sim. Isso é lógico. Isso é verdadeiro. Então, 41 vezes 5. 41 vezes 5 vai ser igual a 205. Gabarito, letra A de alfa. A resposta dessa questão só poderia ser ou 205 ou 410. Qualquer outra alternativa já seria impossível mesmo. O que poderia fazer para que na tua prova viesse 410? Se ele trocasse o sinal. Se ao invés de maior ou igual aparecesse um sinal de menor, aí aquele comando seria falso. Ok? Gabarito, então, letra A de alfa.
Vamos para a próxima. Em uma loja de eletrônico em Dores do Indaiá, o gerente da loja divulgou o seguinte anúncio de venda: um laptop, um notebook, um computador portátil, cujo processador é da Intel, o processador tem o modelo Core i7, 4 GB, isso é implícito que é memória RAM, que é a memória principal. 1 TB é implícito que é HD, que é a memória secundária. Custa R$ 3.600. Qual a questão aí? Você saber discernir esses elementos. Intel é o fabricante do processador. Core i7 é o modelo do processador. 4 GB, pelo tamanho, eu associo gigabyte à memória RAM. E terabyte é disco rígido. Então, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Eu tenho processador, memória RAM e disco rígido, gabarito letra D. A memória RAM, hoje, ela varia de 4 a 32 GB, seriam valores aceitáveis. 4, 8, 12, 16, ok? E o HD, de 1 ou 2 teras, são valores atuais. Isso muda ao longo do tempo. Existe ainda o SSD, que é o sucessor do HD, que pode ter 120, 240, 480, 960 GB ou 1 tera, ok? Gabarito, então, ficou letra D de delta. O SSD é o sucessor do disco rígido. É mais moderno, mais rápido, um assunto bastante interessante para cair na prova. Vamos para a próxima. Mais atalho de teclado. Vamos ver. Um usuário quer utilizar a tecla de atalho que restaura o tamanho da janela após maximizá-la. Como é que ele vai fazer isso? Alt F5 é o atalhozinho. Vamos tentar reproduzir? Eu tenho a janela, ela está restaurada, ela não está ocupando toda a tela. Vou dar um duplo clique, maximizou. Alt F5, voltou ao normal. Ok? Então, o gabarito aí, letra B, um atalho que não é muito comum, mas se caiu nessa banca, a gente tem que prestar atenção. Letra B de bravo. Agora, mais uma questão de redes de internet. O protocolo da internet que foi desenvolvido para permitir a recuperação de correio eletrônico é o POP. Aqui, o HTTP é usado para acesso a páginas. O SMTP é usado para o envio de e-mails. Quando a gente pensa em ações para o usuário, a gente tem que pensar em protocolos da camada de aplicação. E a gente tem HTTP, a gente tem HTTPS. Isso para páginas. Páginas e páginas seguras. O S indica segurança. A gente vai ter o POP, o SMTP e o IMAP para correio. Para correio eletrônico, para e-mail. Aqui, o SMTP é sempre para envio. O POP ou IMAP são para recebimento. O POP é mais velho, o IMAP é mais novo. Observem que nessa questão ele não colocou o IMAP. Então era relativamente fácil, porque não confundia o POP ou o IMAP. Para envio sempre vai ser o SMTP. Tem gente que decora que a sua mensagem está partindo, para lembrar que o S é de enviar, de send, sair. O S é para envio. E o POP? O POP é para receber. Então, o POP tem hoje a alternativa do IMAP. O IMAP é mais moderno, mas o IMAP ele mantém a mensagem no servidor e permite a leitura online. Para baixar a mensagem, para fazer o download da mensagem para a máquina, o padrão é o POP. Ok? Então, o gabarito aí é letra B de bravo. Vamos que vamos. Um usuário
pretende inserir um plano de fundo em seu arquivo. No Word, no Excel 2010, a gente tem as guias que são parei, lá, foda. Se você sabe que é parei lá foda, você já sabe que não existe design no Excel. Então, vai estar na guia layout da página. Cuidado, né? Porque se eu tivesse no Word, eu poderia pensar na guia design. Observem, na guia design eu tenho a cor da página, a marca d'água, eu tenho bordas da página. Mas no Excel não existe a guia design. Por isso é interessante aquela decoreba. Layout da página é que vai possibilitar trabalhar com recursos como temas, cores, fontes, efeitos. Aqui, ó, do tema, né? Tema que é no Word lá em Design, vai estar aqui em Layout da página no Excel. Aí tem a opção de plano de fundo, onde eu posso colocar uma imagem para aparecer no fundo da tabela. Ok? Da planilha letra B. Vamos porque vamos. A tecla de atalho no Word, não importa a versão, que abre caixa de diálogo e imprimir. Em qualquer aplicativo é Ctrl P. Então, gabarito é letra B de bravo. Em qualquer aplicativo, imprimir é Ctrl P. Ok? Próxima. Analise a afirmativa a seguir. A intranet, que é uma rede privada usada dentro de uma empresa, a intranet não pode ser pública. Então o item 1 está errado. Se o item 1 está errado, acabou a questão. Tem que saber fazer prova, hein? Prova que envolva esse tipo de itens. O item 1 errado aqui, eu acabei com a questão. Vou para outra. Porque só tem a letra C como possível. E aí eu já sei que o FTP está certo, que o HTML está certo. FTP, File Transfer Protocol, é um serviço para transferência de arquivos. É um formato utilizado para enviar e baixar arquivos em uma conexão de internet. Formato não, protocolo, né? Protocolo. Ficar mais bonito. HTML é uma linguagem para criar páginas web. Linguagem de marcação de hipertexto. O cara que é web designer, ele tem que saber HTML. Então, gabarito aí, letra C. Mas vejam que, matando o item 1, tu já matava a questão. Vamos para a próxima. O que é uma função estatística? E aí? Funções estatísticas, não existe função adição e não existe função divisão. Essa é uma questão maliciosa, hein? Por quê? Existe a função menor e existe a função média 6. Sendo que média 6 é uma função nova. Ok? Pessoal, menor não é uma função estatística. Vamos ratificar. Mínimo é uma função estatística. Fórmulas, categoria estatística. Vamos ver aqui, ó. Estatístico. Lá no M, a gente tem máximo, 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 máximo. Menor, mínimo, mínimo. Então, essa questão aqui poderia ser anulada, gente. Ok? Eu, particularmente, eu pensaria, inclusive, na função menor, prioritariamente. Por quê? Porque a média 6 é uma função mais recente. Então, essa questão, ela deveria ser anulada. Né? Pleito. Ah, professor, mas ela não foi anulada. Ela não foi anulada porque talvez o pessoal lá da Prefeitura de Dores de Itaiá não entrou com o recurso corretamente. Se você não provoca a banca, ela não anula. Até porque muitas vezes o examinador só ganha, só recebe se a questão não tiver anulação. Né? A questão anulada indica que o examinador foi negligente, que o examinador fez uma função, fez uma questão mal feita.
Então, essa é uma questão mal feita, porque existe média 6 e existe menor. Toda média é estatística, pessoal. Certo? E mínimo, menor, máximo, maior também vai ser estatística. Então, a A e a D eram factíveis. A B e a C eram impossíveis. Legal. No nosso curso aqui no Estratégia, o bacana é que quando eu gravo as aulas, eu separo por categorias de função. Então, tem uma aula só de funções matemáticas, uma aula só de funções estatísticas. Isso ajuda quando a banca pede a classificação. Ok? Vamos para a próxima. Em um documento do Word de 2010, versão em português, a tecla que permite verificar a ortografia ser repetida, gabarito letra C. Ana está trabalhando no Word 2010, versão em português, e pretende incorporar a marca d'água. Qual o detalhe aqui, pessoal? No 2010, o Word ainda não tinha a guia design. Isso é muita maldade. A guia design ela é incorporada a partir do 2013. Então, marca d'água, na época do 2010, ficava na guia layout. E do 2013 em diante, foi colocado na guia design. Por isso, o gabarito é letra B. Ficava em layout, mas agora está em design. Fique esperto, hein? Do 2013 em diante, a gente não sabe exatamente qual a versão será cobrada, porque o conteúdo programático até para os cargos específicos aborda todas as versões. Então, do 2013 em diante, seria design para marca d'água. Marca d'água e temas saem da guia layout e vão para a guia design no Word a partir da versão 2013. Ok? Legal. Voltamos com uma questão de hardware. Considerando um tipo de memória mais rápida e cara, tipicamente utilizada para um dispositivo de armazenamento temporário, a hierarquia das memórias coloca em ordem decrescente a velocidade e a capacidade. Então, velocidade é inversamente proporcional à capacidade. Quanto maior a velocidade, menor a capacidade. Ok? A memória mais rápida que existe na informática é chamada de registrador. Depois, a gente tem a memória cache. Depois, a gente tem a memória RAM. Todas essas memórias têm uma característica que elas são voláteis, ou seja, elas são temporárias. A memória volátil é mais rápida que a memória não volátil. Na sequência, a gente tem as memórias que a gente chama de memórias secundárias. Aqui entram as memórias sólidas, os discos óticos, os discos rígidos. Ele quer um tipo de memória mais rápida e cara para se armazenar um dado. A mais rápida que existe na computação é o registrador. Então, gabarito é letra C. Maldade também o fato de ele ter colocado a memória cache. A memória cache é muito mais conhecida que o registrador. Então, muita gente marcaria a memória cache. Mas o registrador ele é menor e mais rápido que a cache. O registrador fica no núcleo do processador, armazenando o dado durante o ciclo de instrução. Então, olha a hierarquia. O registrador é mais rápido. Depois vem cache, RAM e as memórias secundárias, que seriam disco rígido, SSD. SSD na frente do disco rígido, né? E por aí vai. Pendrive, cartão de memória. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Analise as teclas de atalho do Word a seguir. Ctrl Q, alimenta à esquerda. Ctrl S. Ctrl S, sublinhar. Salvar, lembra do bombeiro. Ctrl K, hiperlink. Ctrl F, fechar não. Fechar é Ctrl W. Então, estão corretas apenas o item 1 e o item 3. 1 e 3, gabarito aí, letra A de alfa. Galera, com isso,
A gente corrigiu apenas questões da banca IBGP. Espero contribuir, né, para a aprovação de vocês, para o sucesso na prova de informática da Câmara Municipal de Nilópolis. Beleza? Grande abraço para todos. Vamos comemorar aí na Beija-Flor. Vamos que vamos. Valeu!